E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho profundo com a gente. Hoje a gente vai explorar um tema que está sempre dando o que falar: o uso de smartphones na sala de aula. É isso aí. A gente vai se basear num artigo acadêmico de 2020 chamado A Instrumentação do Smartphone como Material Didático. O autor é o Rogério Joaquim Santana e ele mergulha fundo em como esses aparelhos podem ser usados para ensinar. E olha, já aviso, preparem-se para se surpreender. A gente vai ver como essa discussão mudou ao longo do tempo, os prós e contras de ter celular na escola e até exemplos reais de como essa tecnologia pode ser usada para valer. E tem mais. O autor conta uma história pessoal que mostra como o smartphone pode ajudar até quem não está usando ele diretamente. É de abrir a cabeça para como essa tecnologia muda as coisas dentro da sala de aula. Nossa, eu tô curioso já. Mas antes de a gente se jogar de cabeça nesse mundo dos smartphones, acho que vale a pena a gente voltar um pouco no tempo, né? Para entender como a tecnologia chegou nas escolas brasileiras. Boa! E você pode se surpreender sabendo que a tecnologia na educação brasileira tem história, viu? Lá no século XVII, o Jerônimo Comenius já falava em adaptar os métodos de ensino para usar novas ferramentas. Claro que naquela época não tinha smartphone. Ah, tá. Então a gente tá falando de pena e lousa. Não era tão simples assim, mas a ideia é essa. O Comenius acreditava em usar o que estava disponível para ajudar no ensino e na aprendizagem. Uma visão bem à frente do tempo, né? Total. E como essa história foi se desenrolando ao longo dos anos. Olha, o artigo mostra uma linha do tempo com os marcos importantes. Na década de 20, a gente teve o rádio na educação, nos anos 50 foi a vez da televisão, e no final do século 20, os computadores começaram a aparecer nas salas de aula. E a gente sabe que as coisas não pararam por aí, né? O ritmo da tecnologia só acelerou e chegamos no smartphone, que é tipo um mini computador no nosso bolso. Exatamente. E no Brasil, essa evolução foi super rápida. Em 1990, rolou a primeira ligação de celular no país. Caramba, eu era criança ainda. Hoje em dia é difícil imaginar a vida sem smartphone, né? Pois é, e pensar que naquela época o celular só servia para fazer ligação. Depois, em 92, vieram as mensagens SMS que mudaram tudo. Em 93, apareceu o primeiro smartphone com funções de computador. Sério, 1993. Um celular. Muito antes do que eu imaginava. E a partir daí, os smartphones não pararam mais. Câmeras, MP3 players, a chegada do Android, do iOS, tudo isso ajudou o smartphone a virar essa ferramenta poderosa que a gente usa hoje. É incrível como a tecnologia avançou em tão pouco tempo. Falando em mudança, o artigo menciona uma estatística impressionante sobre acesso à internet pelo celular no Brasil. Sim. Em 2017, 97% dos estudantes brasileiros acessavam a internet pelo celular. E para 82% deles, essa era a principal forma de acesso. É um jeito totalmente novo dos alunos se conectarem com a informação. Com tanta gente conectada, faz sentido pensar em como usar o smartphone na educação, né? Mas imagino que nem todo mundo curtiu essa ideia, né? É verdade. No começo, a galera se preocupava muito com a distração e a bagunça nas aulas. Teve até gente querendo proibir o uso de smartphone nas escolas. E é, só queriam banir o celular da escola. Em 2007 e 2008, apareceram os projetos de lei para proibir o uso de smartphone na escola. O pessoal argumentava que os alunos iam usar o celular para outras coisas que não estudo, que ia atrapalhar a aula, e até que ia rolar uma divisão por causa do tipo de celular que cada um tinha. Azar, que doideira. E aí? Aprovaram a proibição. Não! No fim das contas, os projetos de lei mudaram e liberaram o uso do smartphone para fins pedagógicos, contanto que fizesse parte do plano da escola. Então a ideia não era banir a tecnologia, mas garantir que ela fosse usada direito. Faz sentido. Mas e como a gente muda a visão do smartphone de vilão para aliado na aprendizagem? Aí entra uma ideia super interessante do Rabardel. A transformação de objeto para instrumento. Basicamente, um objeto vira ferramenta quando a gente descobre jeitos específicos de usar ele. Ele chama isso de esquemas de utilização. Então, no caso do smartphone, a gente precisa pensar em como usar as funções dele para aprender. Não adianta só ter o aparelho, tem que ter um plano para usar ele direito. Isso aí. E o professor é fundamental nesse processo de transformar o smartphone em ferramenta. Ele guia os alunos para usar o celular para estudar. É tudo uma questão de saber o que você quer. Parece que a gente precisa mudar a mentalidade e ver o smartphone não só como distração, mas como uma ferramenta de aprender. Você tem algum exemplo de como isso funciona na prática? O autor conta umas experiências dele usando o smartphone para dar aula de matemática em São Paulo. Ele usava um microfone sem fio para amplificar a voz dele e no começo a voz ia para um alto-falante para melhorar o som da sala de aula. Mas aí ele descobriu uma coisa. Ele começou a transmitir a aula de matemática como uma rádio pirata. Quase isso. É. Ele viu que dava para transmitir a voz dele para os smartphones dos alunos usando uma frequência de rádio FM. É. Os alunos estavam ouvindo a aula de matemática pelo celular. Que ideia genial! Mas aposto que teve pai e mãe de cabelo em pé. Com certeza. Mas o mais legal é que essa ideia que parecia simples teve um impacto enorme num aluno em particular. Essa história deve ser emocionante. Essa aluna tinha um probleminha de audição e ela conseguia prestar muito mais atenção quando ouvia a aula mais alta pelos fones de ouvido conectados no smartphone dela. Que legal. Uma coisa que podia ser distração ajudou essa aluna a aprender melhor.
Isso faz a gente repensar o poder do smartphone quando ele é usado com inteligência. É um exemplo perfeito de como um objeto simples, no caso, o smartphone pode virar uma ferramenta poderosa para aprender quando a gente usa ele com estratégia. É por isso que eu adoro esses mergulhos profundos. A gente descobre umas conexões inesperadas e começa a ver o mundo de outro jeito. Com certeza. E essa é só a ponta do iceberg. O autor descreve outro projeto inovador com o smartphone. Conta tudo. Nesse projeto, os alunos criaram um podcast sobre temas de matemática. Eles usaram o smartphone para pesquisar, gravar e editar os programas de áudio e depois compartilharam com a turma. Ou seja, eles deixaram de ser só ouvintes e viraram criadores de conteúdo. Que mudança! Pois é, esse projeto é a cara da ideia do Rabardel. A interação dos alunos com o smartphone transformou ele numa ferramenta de aprendizagem. Eles não estavam usando o celular para ouvir música ou conversar com os amigos. Eles estavam usando para entender matemática e compartilhar o que eles aprenderam. Demais. É um exemplo incrível de como a tecnologia pode dar poder para os alunos aprenderem sozinhos e se interessarem mais pelo conteúdo. Me faz pensar. Se a gente consegue fazer isso com matemática, imagina as outras matérias que a gente pode revolucionar com o smartphone. Essa é uma ótima pergunta. E a gente vai continuar explorando isso na segunda parte do nosso mergulho profundo. Mas antes de ir embora, acho importante a gente falar sobre como esse projeto de podcast se conecta com a alfabetização midiática e informacional. Verdade. Não é só usar o smartphone, é saber usar ele com responsabilidade no mundo digital. Exatamente. A Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, tem um guia para alfabetização midiática e informacional. Eles falam da importância das pessoas saberem analisar as coisas com cuidado, criar e compartilhar informação. Habilidades essenciais para o século XXI, né? E parece que o projeto de podcast fez tudo isso. Os alunos tiveram que pesquisar os temas deles, analisar as informações e depois explicar tudo direitinho num programa de áudio. É um exemplo fantástico de como o smartphone pode ser usado não só para consumir informação, mas também para produzir e compartilhar ela de um jeito que faça sentido. E isso é essencial para a alfabetização midiática e informacional. Nossa, quanta coisa a gente já viu. Na história da tecnologia na educação brasileira, até exemplos reais de como o smartphone pode ser usado para aprender. Esse mergulho profundo está cheio de surpresas. E a gente só começou, tem muito mais para descobrir. Mas por enquanto vamos dar uma pausa e já voltamos com a segunda parte desse mergulho emocionante no mundo dos smartphones na educação. E a gente volta para o nosso mergulho profundo no mundo dos smartphones na sala de aula. Sabe, pensando bem, é curioso como na minha época de escola ter celular na aula era pedir para levar bronca. E hoje a gente está falando deles como ferramenta para aprender. É uma baita mudança, né? Como a gente viu na primeira parte, essa ideia de transformar o objeto em instrumento tem tudo a ver com a intenção de quem usa. É mudar o jeito de ver e entender o poder que esses aparelhos têm. Tô começando a ver o smartphone com outros olhos, mas confesso que ainda tenho minhas dúvidas. Como a gente garante que os alunos vão usar o celular para estudar e não para ficar no TikTok? É normal se preocupar com isso. A chave é o professor deixar claro o que ele espera dos alunos, criar regras e preparar atividades que usem o que o smartphone tem de melhor. Então não é só dar o celular para os alunos e mandar eles aprenderem, tem que ter um plano pedagógico bem pensado. Com certeza. A ideia é usar o smartphone para melhorar a aula e não para atrapalhar. Isso exige planejamento e criatividade do professor. Digamos que um professor topou usar o smartphone como ferramenta. Por onde ele começa? As possibilidades são tantas. Muitas mesmo. Dá para usar o smartphone para criar aulas interativas com realidade aumentada. Imagina dar vida aos livros didáticos ou levar os alunos para conhecer lugares históricos sem sair da sala de aula? Nossa, que incrível. É tipo fazer um passeio virtual dentro da sala de aula. Exatamente. Não para por aí. O smartphone também ajuda a galera a trabalhar em grupo e a se comunicar melhor. Pense em usar ele para fazer enquetes durante a aula ou para trabalhos em grupo, onde os alunos podem compartilhar arquivos e ideias. É como ter várias ferramentas de ensino num aparelho só. Mas já estou imaginando gente perguntando, e quem não tem smartphone? Isso não vai criar uma diferença entre os alunos. É um ponto importante que a gente precisa pensar. As escolas podem ver a possibilidade de emprestar aparelhos para quem não tem ou criar atividades em duplas ou grupos para todo mundo participar. Faz sentido. É usar a tecnologia para dar oportunidade para todo mundo e não para aumentar a diferença entre os alunos. Com certeza. E a gente não pode esquecer que a tecnologia muda o tempo todo. O que é novidade hoje pode ficar ultrapassado rapidinho. E como a gente acompanha essas mudanças? Parece que a gente está sempre correndo atrás. O importante não é só saber usar as novidades, mas ter uma mente aberta. É estar pronto para experimentar coisas novas e aprender sempre como educador. Parece um desafio e tanto. Mas acho que essa é a parte legal de ser professor nessa época. Sempre tem coisa nova para aprender. Exatamente. É encarar o desafio e achar jeitos de usar essa tecnologia toda para criar aulas interessantes e que os alunos realmente aprendam. Estou me sentindo inspirado. Mas falando sério, tem uma parte de mim que fica preocupada com o lado negativo de tanta tecnologia.
Será que a gente está perdendo alguma coisa com essa história de tudo digital? Essa é uma pergunta importante que a gente precisa pensar com calma. É importante a gente ficar de olho no impacto que a tecnologia tem na nossa vida, desde a concentração até o jeito que a gente se relaciona. A gente precisa ter cuidado em como a gente usa a tecnologia na nossa vida dentro e fora da sala de aula. É encontrar um equilíbrio, né? Usar a tecnologia a nosso favor, mas sem esquecer o que nos faz humanos. Isso aí. Né? Usar a tecnologia para melhorar a vida e não para controlá-la. Gostei dessa. Para a gente fechar essa parte do nosso mergulho profundo, quais as principais conclusões para quem está ouvindo a gente? Acho que o principal é entender que o smartphone não é só para se comunicar e se divertir. Ele pode ser uma ferramenta poderosa para aprender se a gente usar ele com inteligência e estratégia. É mudar o jeito de ver e entender que o smartphone pode ser muito mais do que a gente imagina. Exatamente, e essa mudança exige que a gente esteja aberto a experimentar coisas novas e queira sempre aprender mais como educadores. Essa conversa me abriu a cabeça. Aprendi muito sobre o potencial do smartphone na educação. E a gente só arranhou a superfície. Mas por enquanto vamos dar uma pausa. Quando a gente voltar para a última parte do nosso mergulho profundo, vamos explorar umas ideias sobre o futuro da tecnologia na educação. E a gente está de volta para a última parte do nosso mergulho profundo sobre smartphones na educação. Nessa quanta coisa a gente já conversou, né? A história, os prós e contras dos exemplos de como usar o smartphone na prática e até o impacto na alfabetização midiática e informacional. Tô com a cabeça cheia de ideias. Mas antes da gente terminar, eu queria me aprofundar um pouco mais no futuro da tecnologia na educação. O que você acha que vem por aí? Uma coisa que está cada vez mais clara é que a tecnologia não faz milagre. Ela não vai resolver todos os problemas da educação sozinha. Então não adianta só ter os aparelhos mais modernos. Exatamente. O que importa é como a gente usa esses aparelhos, como a gente integra eles na sala de aula de um jeito que faça sentido. Então o foco é a pedagogia e não só a tecnologia em si. Isso aí. A gente sempre tem que pensar no aluno e em como a tecnologia pode ajudar ele a aprender melhor. Gostei disso. É sobre colocar o lado humano de volta no centro da educação. E isso nos leva para outra tendência importante, é a personalização do ensino. Com a ajuda da tecnologia, a gente pode adaptar as aulas para o jeito de cada aluno aprender. Chega de tratar todo mundo como se fosse igual. É isso aí. A gente pode usar a tecnologia para criar plataformas que se ajustam ao ritmo de cada aluno e dão um feedback individual. Assim, cada um aprende no seu tempo e foca no que precisa melhorar. Nossa, que incrível. É. Mas e o professor? Qual o papel dele nesse mundo cada vez mais digital? Será que os robôs vão substituir os professores? Essa pergunta sempre aparece, né? Mas acho que a gente está pensando errado. A tecnologia não serve para substituir o professor, mas para ajudar ele. Ela pode tirar o peso das tarefas mais chatas, como corrigir provas, e dar mais tempo para o professor fazer o que ele faz melhor. Se conectar com os alunos, ensinar eles a pensar criticamente e guiar eles no processo de aprendizagem. Então a ideia é que a tecnologia e o professor trabalhem juntos. Com certeza. A tecnologia pode fortalecer a relação entre professor e aluno e não destruir a aula. Estou começando a ver o potencial, mas também fico pensando nos perigos. Quais são os desafios que a gente precisa ter em mente quando a gente usa a tecnologia da educação? Um desafio é garantir que todo mundo tenha acesso à tecnologia. A gente precisa garantir que todos os alunos tenham os aparelhos e os recursos que eles precisam para aprender, não importa de onde eles vieram ou quanto dinheiro eles têm. Isso me lembra da diferença entre os alunos que a gente estava falando antes. É muito importante resolver esse problema. Sem dúvida. E tem também a questão da privacidade dos dados. Como a gente coleta cada vez mais informações sobre como os alunos aprendem, a gente precisa tomar muito cuidado com o uso e a proteção desses dados. É uma responsabilidade enorme. A gente precisa usar a tecnologia de um jeito ético e responsável. Exatamente. A gente precisa conversar, pensar criticamente e sempre colocar o bem-estar dos alunos em primeiro lugar. É claro que a gente ainda está só começando a discutir o papel da tecnologia na educação. Tem muita coisa legal para acontecer, mas também tem desafios pela frente. E enquanto a gente navega por esse mundo que muda o tempo todo, a gente não pode esquecer que a tecnologia é só uma ferramenta. O que realmente importa é a nossa criatividade, a nossa capacidade de inventar e o nosso compromisso em dar a cada aluno a chance de aprender e crescer. Que bonito. Para a gente finalizar o nosso mergulho profundo, qual a mensagem que você deixa para quem está ouvindo a gente? Pensando bem, a pergunta mais importante não é o que a tecnologia pode fazer, mas sim o que a gente quer que a educação seja. Então, a gente usa a tecnologia para alcançar os nossos objetivos na educação e não para deixar que ela diga o que a gente tem que fazer. Essa foi profunda. Então, enquanto vocês que estão nos ouvindo se aventuram por aí com todo esse conhecimento novo, a gente desafia a pensar fora da caixa e imaginar como seria a educação no futuro. Como a gente pode usar a tecnologia para criar uma educação mais justa, mais interessante e que dê mais poder para todos os alunos. Essa é a pergunta que a gente precisa responder. O futuro da educação está nas nossas mãos. Vamos construir esse futuro com sabedoria. Valeu por mergulharem com a gente nessa aventura. Até a próxima
E continue explorando, aprendendo e questionando.